Vamos começar, pessoal? Vamos lá. Então, boa noite para todo mundo. Vou começar primeiro aqui, pedindo o Rogério para fazer uma introdução, agradecer novamente a presença de todos e falar com o pessoal que está assistindo para colocar as perguntas aí no chat, que a gente vai respondendo aí à medida que for acontecendo as discussões. Tá, Rogério? Vou deixar. Gente, então, boa noite a todos. Hoje, meu nome é Rogério, eu sou o diretor executivo do Instituto Ânima. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, discutindo aí um tema muito relevante, né? O Instituto vem há muito tempo aí com foco de trazer aí experiências internacionais e nacionais para melhorar a qualidade da educação do Brasil e contribuir para essa evolução. E aí, nesse cenário aí de crise que a gente percebeu que havia muita discussão em relação à mudança dos alunos e um pouco menos aí em relação a essa necessidade dos professores de se adaptar a esse cenário. Então, por isso a gente resolveu fazer esses 2 webinars hoje, vamos fazer outros, para tentar contribuir aí um pouco com a vida docente, que a gente sabe que não é tão fácil, principalmente nesse mundo. Eu queria agradecer muito aí a presença dos nossos debatedores hoje, principalmente a do Luciano Meira, que está dando a honra de estar aqui com a gente hoje, o Edson e o Leonardo, que são aí do Instituto, e a Fernanda, que vai mediar aí o nosso debate hoje. Então, estou vendo aí uma quantidade de pessoas presentes, estão comentando no chat, tem um pessoal da AGES lá no Nordeste, tem muita gente aí presente. Então, boa noite a todos e bom webinar. Segue aí, Fernanda. Obrigada, Rogério. Primeiro, eu vou começar pedindo para cada um se apresentar, né? Que é para a gente conhecer todo mundo. Ô, Luciano, pode começar. Okay. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês de novo, né? No mesmo dia que fizemos uma rodada mais cedo. Eu sou Luciano Meira, eu sou professor de psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Recife. Faço pesquisa na área de ciências da aprendizagem, antes em educação matemática, mas hoje em cultura digital e ciências da aprendizagem. E sou sócio fundador e coordenador de ciência e inovação de uma EdTech, que fica aqui no Porto Digital, é o nosso parque tecnológico, chamada Joy Street. A gente desenvolve plataformas digitais com gamificação para apoiar processos de aprendizagem no ensino básico, superior, corporativo e por aí vai. Grande prazer conversar com professores do Brasil inteiro aí. Ô, Léo. Edson, qualquer um pode começar, Edson. Tá, então eu vou. Boa noite a todas e a todos, prazer estar aqui com todos vocês, Rogério, Fernanda, Luciano, Léo e todos os colegas aí no Brasil inteiro acompanhando esse webinar. Meu nome é Edson Martins, no momento estou na direção do Instituto Ânima, direção de formação do Instituto Ânima, formação docente. Sou professor também, cursos de formação de professores, né? Atuo na área de currículo, educação integral e formação docente, né? E no Instituto temos desenvolvido projetos de formação de professores em vários lugares do Brasil e vai ser um prazer muito grande poder debater com todos vocês esse tema que é um tema tão quente, né? Então, que seja uma boa discussão aqui. Léo. Boa noite a todos e a todas que estão assistindo. Boa noite, Luciano, Fernanda, Edson, Rogério. É um prazer também estar aqui. Eu sou Leonardo Drummond. Eu sou professor dos Centros Universitários UNA e UniBH, em Belo Horizonte. Eu dou aula para pedagogia em disciplinas de inovação e de tecnologias educacionais. Também sou líder de projetos de formação docente no Instituto Ânima. E uma das minhas frentes são os projetos que a gente realiza com a Finland University, a Universidade da Finlândia. Então, a gente tem alguns projetos de formação docente com instituições finlandesas e eu estou à frente desses projetos.
Além disso, eu faço pesquisas em tecnologias educacionais. Também sou doutorando do Cefet. Bom, então a gente vai começar aqui a discussão. Antes da gente começar, eu queria só deixar claro o objetivo, né, desse webinar, que é mesmo entender o momento que a gente está passando e a repercussão disso na educação brasileira. E aí a gente fala de educação desde a infantil até o superior. E, além disso, de discutir os anseios, os desafios que a gente, como professor, a gente está enfrentando nesse momento, né? E aí, para começar, pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode mandar no chat, tá? Para quem chegou um pouquinho mais tarde aí. Para começar, qual o impacto que vocês veem desse isolamento social para a educação? E aí a gente fala tanto de educação da escola privada e escolas públicas. Quais impactos vocês enxergam nisso hoje? Vamos começar, Edson. Vamos lá. O impacto é gigante, né? Nós estamos percebendo no Brasil inteiro, em todas as escolas, e a situação que estamos vivendo, ela afetou todos os tipos de escola. E mais do que todos os tipos de escola, todos os níveis de ensino. E não só escolas, todos os tipos de instituições educacionais, né? E é evidente que ninguém, né, fica feliz com uma situação de pandemia, mas olhando para o impacto que isso trouxe para a educação, eu penso que nós estamos no momento com uma oportunidade na educação como talvez há muito tempo não temos, se é que tivemos algum momento. Por quê? Porque essa situação de urgência que a gente vive, né, essa situação assim, as escolas têm nos procurado, os educadores, com demandas do tipo, eu não sei o que fazer amanhã, eu já não soube o que fazer hoje, né? E eu acho isso muito positivo, né? Eu acho isso muito positivo porque esse movimento tem nos obrigado a ter uma conexão total com a realidade imediata da educação no Brasil. O problema está hoje. Então, assim, nós não estamos fazendo um plano, uma discussão para um dia, talvez em alguma escola se aplicar. A gente tem problemas urgentes para resolver hoje. É claro que a nossa mira tem que estar no projeto de longo prazo. Mas o impacto que isso trouxe tem obrigado as pessoas a pensar outras formas de educação, pensar outros procedimentos de aprendizagem, e, principalmente, tem feito com que nós, professores, né, nós educadores, fôssemos obrigados a um deslocamento em relação à posição que sempre estivemos, o que é muito saudável. Quer dizer, está todo mundo fora de uma situação de conforto, e fora de uma situação de conforto, nós temos uma condição de inventividade muito grande. Então, do que eu estou vendo é o seguinte, há muito tempo que eu não via tanta colaboração. Olha esse site, olha esse aqui, putz, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Tanta abertura para a invenção, certo? E, claro, numa situação difícil que todos nós, educadores, estamos passando. Mas eu considero uma situação muito importante e nós, como oportunidade aqui, em que pese todas as dificuldades, de conseguirmos, num prazo muito curto, algo que nós precisaríamos aí de 5, 10, 20 anos para alcançar. Luciano. Permita-me somente adicionar, porque eu tenho 100% de aderência aí a essa formulação do Edson, né? No que nós fora, né? Todas as tensões que vivemos internamente como professores, ou pais, ou, enfim, membros da sociedade, mas do ponto de vista... respondendo à sua questão, do ponto de vista da educação e do que a gente pode criar a partir daqui, de fato, a gente tem um trampolim para decisões estratégicas muito sérias, muito interessantes, né? Por exemplo, a gente vai continuar a dar tanto foco em conteúdo, como a gente faz tradicionalmente na escola, na universidade. É isso, a gente vai pegar o conteúdo e jogar no Zoom,
Perguntas que são, ao mesmo tempo, formuláveis de forma bem simples, né, como eu acabei de formular, mas são extremamente complexas para responder. Então, assim, nós temos a chance agora de, pelo menos, fazer essas perguntas, porque está todo mundo entendendo as perguntas agora. Se você passou o dia no Zoom transmitindo aulas, tem alguma coisa errada, porque essa tecnologia só vai potencializar uma coisa que, de fato, já não vinha dando certo. Você sabe que não tinha engajamento quando você estava com as crianças ou seus jovens lá, pessoalmente, fisicamente presente. E por uma plataforma dessa natureza, aí você vai realmente ter questões de engajamento muito sérias para resolver. Então, você tem as perguntas para formular, pelo menos. Esse é o primeiro impacto. E agora tem as oportunidades de formular respostas, soluções muito mais amplas do que nós temos sido capazes nos últimos 10, 20 anos. Em relação a esse impacto, também adicionando, concordo com tudo que foi dito até agora, mas adicionando, esse impacto depende muito também de o quão preparada estava a instituição em que você trabalha e o professor que você é para um momento como esse. Porque a gente tem diferentes tipos de impacto. Então, alguns de nós somos professores e estamos em instituições muito privilegiadas que consegue dar uma resposta rápida a esse momento. E o impacto ele é diminuído. Eu tenho conversado com alguns professores que, inclusive, falam, olha, eu estou fazendo algumas estratégias aqui que meus alunos estão aprendendo mais. Então, professores que estão preparados para este momento, porque estavam preparados para o uso das tecnologias, para pensar diferentes estratégias de mediação do processo de aprendizagem, então, que a surpresa do momento não está gerando impacto negativo nem para eles, nem para os alunos. Por outro lado, dependendo do quão não privilegiado você é pela sua formação docente, pela preparação tecnológica que você e sua instituição tem, o impacto está sendo grande demais a ponto de simplesmente não estarem acontecendo processos de ensino e aprendizagem em vários lugares. Então, o impacto está dependendo muito das instituições e dos profissionais, né? O quanto que eles conseguem dar uma resposta agora. E aí, o impacto que vem pela frente depende também de quais caipirinhas a gente consegue fazer com esse limão, porque é difícil, é um momento muito complicado, mas o que a gente consegue fazer com ele, porque, como o Luciano falou, como o Edson falou, também traz oportunidades para o nosso repensar, para o nosso replanejar, para a gente colocar em prática algumas coisas que a gente sabia já que funcionava e a gente não estava colocando antes, e agora a gente pode tentar pelo meio online. Estão perguntando muito aqui, gente, sobre como a escola pública vai lidar com a educação à distância sem internet para todos. Léo, começa você agora, foi o último, vai ser o primeiro. Tá bom. Então, sem internet para todos, aí eu também vejo assim, depende muito de que rede é essa, como que são as populações atendidas por essa rede, porque uma coisa são as escolas públicas em que não tem internet para todos, para ter aulas síncronas, por exemplo, igual a gente está fazendo agora, esse debate síncrono. Então, mas existem várias possibilidades de como distribuir tanto materiais como planos de aula, orientações de estudo. Então, a mediação ser feita, e claro, não baseada só em materiais, mas como que o professor vai estar em contato para fazer uma mediação com esses estudantes, mesmo que de forma assíncrona. Mas se eles conseguem ter acesso à internet e a essa mediação em algum outro lugar, por exemplo, o aluno consegue ter acesso à internet em algum momento da semana para poder pegar as orientações do professor e tudo mais, ou não, ou é um lugar em que simplesmente não existe ainda a internet. Existem esses lugares no Brasil ainda. Então, depende-se muito de como que são as condições de acesso. Luciano. Então, as questões estratégicas e os investimentos estratégicos
também dizem respeito a como os gestores das redes e os governos vão reagir. Então, alguns governos, por exemplo, estão adquirindo equipamentos com plano de dados para entregar para as crianças. Isso tem que ser, e já era para ter sido feito há muito tempo atrás, então agora vai ser feito. Porque eu sei que alguns governos estão fazendo exatamente isso, negociando com as operadoras planos que eles deviam ter negociado 5 anos atrás, mas não era estratégico, não era isso, não era aquilo. Agora tem que fazer. Então, o que serve para nós, professores, de rearrumar nosso design institucional, nossas sequências didáticas, nosso olhar para a BNCC, serve também para os gestores das redes. Eles vão ter que se movimentar e fazer investimentos estratégicos que estavam sentados num planejamento qualquer, que geralmente é a forma como você não vai realizar alguma coisa, é passar vários anos planejando, sem a possibilidade de atuar de fato nas redes. Então, isso também vai ter que ser feito agora. É o que fizeram em vários lugares, por exemplo, a marmita merenda, ou merenda marmita, não sei como eles estão chamando nos diferentes lugares, onde ao invés de trazer a criança para a escola, você manda a merenda para a casa delas, e a família gerencia isso. Veja, tem um mundo de possibilidades, as pessoas são muito criativas quando colocadas nessa condição de repensar o futuro e de criar novos futuros. E a gente precisa fazer exatamente isso agora. Eu acho que não tem mais nem tempo para fazer outra coisa, a não ser agir em direção ao futuro. Edson, quer complementar? Sim. Eu penso que o desafio que está colocado para a escola pública está colocado para as demais. É evidente que tem as mais diferentes formas de estrutura, tem escolas públicas muito bem equipadas também, como tem escolas particulares não tão bem equipadas, né? Agora, tem um ponto só que eu vou propor aqui um deslocamento no seguinte sentido. A situação que a gente está passando na educação e a dificuldade que a gente está, não é uma dificuldade que nos obriga a ter o EAD como a única alternativa. É essa discussão que eu quero trazer. É evidente que nessa situação imediata, né, escolas fecharam semana passada, não tem saída. Mas o que eu estou propondo como reflexão é o seguinte, essa situação toda, né, de isolamento, de contato, de privação das pessoas nas suas casas, elas principalmente obrigaram os professores, os educadores, e todo mundo está envolvido com a educação, a repensar esse lugar da aprendizagem. E no momento que a gente está encontrando isso como melhor alternativa, são realmente os recursos digitais, e tudo indica que permanecerão sendo. Mas eu acho muito importante que nós, educadores, tenhamos a seguinte clareza. Para que eu continue sendo um excelente educador, para que eu continue a promover a aprendizagem, dentro do contexto que eu tenho, que alternativas eu tenho? E aí sim que o EAD virá alternativa. Quer dizer, eu estou propondo que a gente não simplesmente vire a chave, mas que a gente perceba que qualquer tipo de estratégia tecnológica, tá? Ela tem que ser consequência de um posicionamento desse educador que está procurando alternativas para promover essa aprendizagem, certo? Então, agora, e eu quero reforçar uma coisa aqui que o Luciano trouxe, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, a gente está cansado, né, enquanto educadores, de tanto ouvir olha, educação é prioridade, né? O pessoal vive dando tapinha nas nossas costas, né, gente? E assim, agora, realmente, vai ser preciso aportar recursos na educação, isso é indiscutível, né? E eu vincularia essa discussão a uma discussão grande que está acontecendo no Brasil hoje de, ora, o que vai acontecer com a nossa economia? Eu quero saber o que vai acontecer com a nossa economia, sem dúvida, mas assim, o estrago econômico que pode trazer sem investimento em educação é imensamente maior, olhando o país enquanto projeto, né? Então, sim, eu acho que está dentro de uma pauta econômica em que os recursos tecnológicos eles são parte de uma coisa maior, né? É o que eu proponho. Desculpa, inclusive, Edson, que a catástrofe que nós veríamos daqui a 20 anos por causa da educação que estamos fazendo hoje, ela vai vir ano que vem.
Exatamente. Certo? Então, a gente só está esperando a catástrofe. Agora, a gente tem que construir, então, algum tipo de ponte, de trampolim, para dar esse salto. E aí, que essa tensão que a gente está vivendo, remontando ao que você disse no começo, é que pode criar as condições para a gente parar, redesenhar, porque não é só jogar mais dinheiro, muita gente tem feito isso, redesenhar o caminho que a gente quer seguir nesse negócio. Ótimo. Fernanda, você me permite uma colocação? Eu sei que era para eu ficar quieto, mas como o Edson disse de manhã, a gente não consegue, né? Mas eu queria fazer só um adendo aí e aproveitar e emendar, que é o seguinte, é muito pertinente o que o Luciano, o Edson e o Léo falaram, e a gente está falando, estamos com sérios problemas para, por exemplo, as perguntas que estão vindo no chat, de acesso dos alunos a recursos digitais, à internet, a não sei o quê. Isso não apareceu com o coronavírus. Esse é um problema que está aí instituído há anos e a gente vem contornando ele. A escola não tem condições de fazer acesso digital, os alunos não têm acesso, não estão acostumados a esse mundo digital. Isso não apareceu com o coronavírus. Ele está aí há muito tempo. O Luciano falou, os governos não investiram em recursos para o acesso às comunidades mais carentes. Isso não é de hoje, né? Isso está há muito tempo. O que acontece é que, neste momento, isso se tornou grave, ou a gente passou a enxergar, porque grave já era há muito tempo, né? A gente estava falando hoje mais cedo, numa discussão nossa, a internet nossa está... Todo mundo que está aí no Zoom o dia inteiro, a internet está caindo à tarde. Por que ela está caindo à tarde? Porque a gente aceitou que as operadoras nos entregassem 10% da banda. Ela faz isso, não vai agora, ela faz isso desde que a internet é a internet no Brasil. A gente está acostumado com isso. E agora é o momento para esses problemas vieram à tona e nós vamos ter que resolvê-los. Não são problemas novos, né? Vocês falaram da escola, da educação. Nós estamos falando que a educação não vem dando certo, o modelo de ensino-aprendizagem não vem dando certo há décadas. Não apareceu com o coronavírus. O coronavírus não é o motivo desses problemas. Ele só talvez ele descortinou os problemas e trouxe, como o Luciano disse, um problema que apareceria daqui a 20 anos para 2020, para a gente agora falar, bom, então agora nós temos que resolver em 24 horas. Não resolvemos em 30 anos, agora vamos ter que resolver em 24 horas. É isso. Isso, e a gente também tem que pensar só o seguinte, Léo, rapidinho. Sim. Existem disciplinas hoje na nossa grade curricular, e aí eu vou falar da questão do ensino superior, que nesse momento não tem como, né, que a gente conversou sobre isso também de manhã, de tarde, não tem como colocar em AD. Os alunos precisam da prática em alguns momentos, né? Então, a gente também tem que levar isso em consideração. O nosso modelo de ensino, ele não é, de alguns cursos, ele não é, e não tem que ser 100% online, né? Pode falar, Léo. Eu ia só completar um pouquinho do que o Rogério falou, que o fato do Brasil inteiro, né, assim, estar tão perdido com esse momento na educação, de o que eu faço, como eu medio minha aula, é um reflexo mesmo de tudo que não foi investido em estrutura e em formação de professores anteriormente. Porque se não fosse este grande problema na formação e na estrutura, a gente estaria passando de uma maneira muito mais leve. Então, esses problemas de não saber lidar com o ensino mediado por tecnologia nesse momento e não ter estrutura, está gritando, está todo mundo percebendo, está todo mundo comentando e tentando dar um jeito agora. Mas é um sinal de que as coisas não vão ficar desse jeito. Se está gerando tanto movimento, algo vai mudar. E algo vai mudar de maneira permanente, espero. Ô, Léo, deixa eu só... Fê, desculpa, deixa eu só acrescentar uma coisinha. Isso que eu vou precisar falar. E aí, complementando o que você falou, Léo,
quando a gente fala nessa falta de investimentos, que hoje vem essa situação, como o Rogério falou, traz à tona, descortina, né? E quando a gente fala em investimento, é investimento tecnológico, é investimento em recursos, é investimento em infra, mas também investimento, né, como vocês já mencionaram aqui, na formação desses professores, na formação dos educadores, né? E isso é algo que faz falta agora, né? Porque é o seguinte, é evidente que a situação é muito, muito difícil, mas também ficou evidente para todos nós, ou para a maioria de nós, o quanto a nossa formação não deu conta disso, né? E não é culpa de A, B, C, enfim, mas assim, os lugares em que nós estudamos e nos formamos como professores também não nos deram esse subsídio. Então, mais do que nunca, esse investimento em formação de professores vai ser muito importante para essa nova educação aí que está se apresentando. Uma pesquisa que eu gostaria muito de ver o resultado, agora por esse período, é de como que as licenciaturas e os cursos de pedagogia preparavam os professores para que eles tivessem condições de lidar com esse momento. Porque, claramente, o corpo docente brasileiro não estava preparado para esse momento. Que disciplinas, que competências são desenvolvidas nos cursos de pedagogia e de licenciatura para que a gente consiga dar conta de diferentes modelos de mediação pedagógica? Eu acho que seria uma pesquisa que eu ia amar ler. Gente, pensando nisso tudo que a gente está conversando, veio uma pergunta aqui que perguntou: vocês acham que o ensino em EAD no curso superior será visto de uma forma diferente pelos alunos depois dessa pandemia? Pode começar, Luciano. Você ficou caladinho. Eu espero muito que sim. Eu espero que quem está desenhando cursos de EAD, que eu já deixei essa marca aí de tarde, né? Aqui na Joy Street a gente chama EAD de Educação Aberta Digital. Não é nada de educação à distância. É uma tentativa que a gente faz de ampliar essa perspectiva de EAD para que não seja a mesma coisa que acontece na aula no digital, ou seja, listas de conteúdos numa sequência que muitas vezes não faz sentido, não constrói uma narrativa ou um propósito de aprendizagem, né? Geralmente o EAD, infelizmente, é montado assim. Então, minha perspectiva, eu espero que toda a visão que nós temos de EAD, ela mude, não porque está indo para o digital, mas porque a gente precisa redesenhar os processos de aprendizagem numa perspectiva mais dialógica, a gente estabelecer mais trocas, mais propósito, mais significado, mais narrativas, né? Porque a aprendizagem ela é basicamente sustentada sobre histórias, sobre narrativas que a gente é capaz de contar, sobre argumentos que a gente é capaz de produzir. Consumir conteúdo, que aliás, como as pessoas falam, né, às vezes, consumir conteúdo, eu acho isso uma metáfora absolutamente louca, esvaziada. Isso não devia estar no dicionário de aprendizagem ou sobre produção de conhecimento, de significado, em canto nenhum do mundo. Não tem consumir conteúdo, entendeu? Então, a gente tem que substituir essas metáforas, dando materialidade ao EAD em outros formatos absolutamente diversos. Para ser do jeito que a maioria das plataformas de EAD, eu preferia estabelecer um grupo de WhatsApp com meus alunos. Eu vou conversar muito mais com eles e, com certeza, construir mais sentido para algum tópico científico da psicologia, por exemplo, num grupo de WhatsApp. Eu exagerei um pouco agora, para fazer o ponto, né? Mas a ideia é essa. Léo, pode falar. Primeiro, Luciano, acho que você não exagerou, não, tá? Acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente constrói. E, na real, eu acho, inclusive, o WhatsApp, mesmo quando a gente estava com aulas presenciais, um instrumento maravilhoso para construir relações de interação com os alunos. Verdade, mas o WhatsApp bem podia ter algumas ferramentas assim. Sim. Enfim, mas é isso. Mas eu gosto muito de usar também assim, as ferramentas como elas são no dia a dia das pessoas, sabe? E como que eu vou usar elas para fins pedagógicos, para fins de aprendizagem. Então, hoje eu estou com minhas turmas com os grupos de WhatsApp, mas eu já tinha antes, então
facilitou, e claro, usando outras ferramentas também. E eu acho que, em relação à sua pergunta, Fernanda, sobre como que a sociedade vai ver o EAD depois disso, também compartilho os desejos do Luciano. Eu acho que, primeiro, está todo mundo, a sociedade, o Brasil está pensando no EAD agora, o Brasil está vivendo o EAD. Então, isso vai facilitar que, pelo menos, novas reflexões sejam feitas. E que todas as instituições, das mais sérias e que trabalham com mais foco em qualidade, aquelas que trabalham com menos foco em qualidade, todas elas estão pensando em mediação à distância nesse momento. Então, eu acho que vai surgir, a gente vai ver muitas soluções interessantíssimas, muitas que não são interessantes, como já existiam, né, diferentes modelos, mas que a gente vai ter acesso a tanta opção e a gente vai ver tantos modelos, tantas estratégias, que isso deve ajudar a dar um salto. Porque quando tem muita gente fazendo coisa boa, mesmo se tiver muita gente fazendo coisa ruim, as pessoas começam a se inspirar no que é bom, as pessoas começam a ver as possibilidades que existem. Edson, quer complementar? Ou podemos... Sim. Não, rapidinho. Eu já sinto esse impacto, viu, gente? Eu sou professor na Universidade de São Judas, aqui em São Paulo, e eu já sinto esse impacto nos alunos, né? O modo como não só o modo como eles receberam, né, o uso dos recursos digitais assim, de urgência, como também o modo como tem acompanhado e como não está só no discurso e tá virando aula de verdade, né? Assim, então, e isso passou uma semana, e passou outra, então eu já percebo isso, né? E eu acho que a gente vai conseguir superar um preconceito pelo seguinte, né? A verdade seja dita, com exceções que evidentemente existem, né? Mas a implantação do EAD, certo? Em algumas redes, teve a ver com barateamento mesmo, né? Quer dizer, foi um uso que, na verdade, mais atrapalhou o EAD do que outra coisa, né? Porque usou de um modo simplesmente para sucatear, né? Ensino quando pode ser incrivelmente mais esse tipo de recurso, e isso a gente pode ver nas experiências bem-sucedidas e de qualidade, tá? E aproveitar, viu, Luciano, esse EAD, Educação Aberta Digital, já está adotado aqui, viu? Você falou aqui, eu já copiei, colei aqui, tá? Gostei muito. Agora, eles estão perguntando aqui sobre a questão da como que a gente pode fazer para atingir a pré-escola nesse momento, as crianças mesmo lá. Vamos começar, Edson. Essa é a fácil, né, gente? Olha, eu penso o seguinte, tá? Para a educação de crianças em particular, nós estamos com um desafio muito especial, certo? E especial no seguinte sentido, pelo uso de recursos digitais, e que eu sinto que nós temos já algumas ofertas na educação, mas elas são muito menos populares do que dos outros níveis de ensino, né? Então, nesse momento, o que eu sinto, nós vamos precisar, para valer, da gestão da aprendizagem dessas crianças, né? Nós vamos precisar, para valer, das coordenadoras e coordenadores pedagógicos, dos sistemas de ensino, conseguindo orientar essas famílias, certo? Do meio que for, né? Subsidiando quando necessário com materiais, inclusive, para que esses processos educativos continuem a acontecer, né? Lembrando que nós estamos no momento, imaginamos, né, que é um momento que vai ter um fim que deve ser relativamente próximo, não é um momento eterno, né? Essas crianças vão ter que voltar à escola nos seus procedimentos. Mas eu penso que aí vai ser preciso, sim, uma gestão da aprendizagem dessas crianças e com orientação de coordenação pedagógica. Quando eu falo em redesenhar a escola, a gente pode levar isso muito a sério. Então, por exemplo, eu acho que a gente pensa em, eu vou ter que fazer uma sala de aula digital, aí você pensa logo em colocar 30 crianças dentro, né, dessa sala de aula digital. Mas aí é que está, redesenhar pode ser, eu já tinha falado um pouco isso de tarde, a forma mesmo como você põe essas pessoas em contato. Então, por que você não faz
subgrupos de até 10 crianças que caminham numa espécie de faixa digital e outros grupos fazendo diferentes coisas, e elas cooperam entre si para resolver quests e jogar, talvez, algumas coisas e no final do dia fazer uma entrega. Mesmo crianças de 6 anos, 7 anos podem fazer esse tipo de coisa, se elas têm, se a gente consegue desenhar para elas um novo tipo de procedimento. É claro, a gente não vai conseguir fazer isso para a semana que vem, mas essa é a oportunidade de fazer. Porque, olha, é possível, e eu não quero alardear ninguém, nem sou especialista nisso, mas não só é possível que a gente fique muito mais tempo assim do que nós gostaríamos, mas que existam novas ondas deste e outros vírus, porque a gente sabe que a gente tem um derretimento do chamado permafrost, né, nos polos, que pode liberar, existem teses a esse respeito. Então, a gente vive o que eu quero dizer é que a gente vive num mundo muito complexo, e que a gente deveria estar continuamente redesenhando processos complexos, como é o processo de educação. E aí, assim, achar que simplesmente vai ter uma plataforma pronta e a gente coloca todo mundo lá dentro, não é assim. A computação, a tecnologia, ela vai potencializar o que a gente desenhar das relações. Se a gente desenhar relações de um professor para 30 alunos, para a gente ficar em broadcasting, né? Alguma coisa, quando a gente leva isso para a tecnologia, a gente vai desenhar um EAD tradicional. Então, a gente tem que desenhar que tipos de relações humanas nós queremos para apoiar essas relações com tecnologia. Está vendo? A pergunta fica diferente. Ótimo, Luciano. Agora eu vou já introduzir aqui, Léo, aí você pode responder, que é muito na pegada do que o Luciano começou a falar, sobre como engajar à distância, como motivar. Nos processos de aprendizagem é necessário vivência. Como que a gente faz esse engajamento aí? Primeiro, você falou uma palavra muito importante, que é vivência. Como que a gente propicia, né, para os alunos vivências, interações, experimentações, porque ficar fazendo videoaula só não vai propiciar isso para o aluno. Ser uma interação extremamente conteudista. Eu mando conteúdo para o meu aluno, ele lê, ele assiste. Isso é muito pouco, isso não desenvolve. Se a gente fala já há muito tempo, e hoje mais que antes, de aprendizagem por competências, não pode ser baseada só em conteúdo. Então, que estratégias são essas? Então, o aluno fazer parte de verdade desses momentos de aprendizagem, inclusive se tiver videoconferência, como a gente está fazendo agora, como que o aluno vai de verdade estar participando dessa videoconferência? Porque não pode ser simplesmente me ouvindo falar quando eu estou dando minha aula. Então, a gente vai estar baseado numa experiência conteudista expositiva simplesmente. Então, se eu quero desenvolver competências dos meus alunos, que competências são essas? Como que, então, eu vou trabalhar a criatividade, a resolução de problemas, e entre outras, a comunicação, entre outras competências que são muito importantes, por meio digital. E à distância, as pessoas não interagindo fisicamente entre si. Como que eu amplio a sala de aula? A sala de aula, a casa da pessoa vira parte da sala de aula nesse momento. Então, dependendo do que eu estou trabalhando, como que essa casa pode ser utilizada como laboratório da aula? Como que eu medio experiências colaborativas à distância? Uma coisa que eu tenho achado muito interessante é como que os alunos participam mesmo quando eles têm que falar durante as aulas ao vivo. Então, quando eles têm que mostrar algo que eles fizeram, quando eles precisam explicar uma coisa uns para os outros, quando a gente faz as apresentações de trabalho, quando eu faço algum jogo com os meus alunos, eles têm que responder, comentar, explicar na hora. Então, é isso. A gente, para engajar, eu acho que a gente tem que colocar o aluno de verdade ativo ali e dar diferentes experiências para ele viver ali na casa dele enquanto ele está interagindo com a gente. Edson, quer complementar? Não. Da minha parte, isso aí tá ok. Tá. Então, beleza. Agora, eles Luciano, estão... queria falar algo?
Quer falar, Luciano? Não, é isso mesmo, assim, os jovens passam hoje, em média, no Brasil, qualquer coisa entre 2 e 3 horas mergulhados em mídias digitais, parte das quais em videogames. Se a gente não for usar isso como uma base experiencial, vivencial de aprendizagem, desista. Aí a competição, que já era muito acirrada com a sala de aula, porque as crianças têm que ir, né? As famílias põem as crianças na sala de aula, nós aprisionamos de uma certa forma com as paredes, que infelizmente são usadas só para contenção e controle, nós fora o ensino infantil, que ainda usa as paredes como display, né, da produção material das crianças. Então a disputa vai ser muito maior, porque elas já estão na internet. Tá certo? Então, tem que usar essas experiências imersivas, a gente tem que mandar elas para o Louvre, vai lá no Louvre virtual, volta, me conta sobre o que você experienciou lá, e a gente vai trabalhar sobre isso. Essa é uma viagem, essa é uma quest, é um desafio, a gente tem que montar esses desafios experienciais, alguns dos quais estão montados já, porque esses museus têm eles próprios, seus próprios desafios, e a gente tem que fazer uma curadoria disso. Finalmente, a gente é o professor mediador. Isso é o tal professor mediador que todo mundo fala, é isso, é você fazer esse tipo de curadoria. Porque pegar o conteúdo do livro e da aula já não era bom. Vamos botar a mão na nossa consciência. Eu faço isso também. Eu não quero mais fazer. Não dá mais para fazer, gente. Nunca deu, não engaja, não produz a aprendizagem que a gente precisa para formar pessoas nessas competências que o Leonardo descreveu e que capazes de resolver problemas complexos, como, aliás, esse que a gente está vivendo agora. A gente tem, por exemplo, quando a gente fala desses espaços, além dos virtuais que existem, né, a pessoa está em casa, quer laboratório melhor para uma aula de ciências, para falar de conteúdos de ensino fundamental, tipo estados da água, do que a cozinha de uma casa, que vai ferver uma água, tem uma torneira, tem uma geladeira, tem um congelador. Você dá uma aula fantástica usando o que a pessoa tem na casa dela e ela experimentando, fazendo uma experiência muito melhor do que os recursos que teriam na escola. Então, a criatividade pedagógica também considerando isso. E você falou uma palavra que eu gosto muito, que é a curadoria. Como que o professor vê o que tem no mundo, o que já está pronto, para não precisar ficar criando tudo, né? Que é Léo, e aí eu vou pegar esse gancho aí que você falou da criatividade, porque eles estão perguntando aqui sobre a inclusão, sobre os alunos, né, com algum tipo de deficiência visual, auditiva, enfim. Como que o EAD pode ajudar a alcançar a aprendizagem dessas crianças ou adultos, jovens, enfim. Quer falar, Luciano? Aí, gente, aí agora você elevou a complexidade para um nível realmente, né? Porque existem, sim, programas de acessibilidade e o pessoal da UFBA, né? Eu me lembro aqui, tem o grupo da professora Lin Alves, na Universidade Federal da Bahia, trabalha muito com esse tipo de tema, usando jogos, inclusive, então é um recurso a ser investigado, mas eu não saberia mais do que isso de como tratar esse tema duplamente complexo, né, do que a gente já tem. Então, já é um problema no mundo físico, e você partir para o mundo virtual, cuidando dessas pessoas, a gente vai ter que realmente se dedicar, inclusive do ponto de vista de pesquisa científica, a como isso é possível. Eu, além desse grupo que eu já citei, posso talvez me lembrar de uma ou duas coisas, mas não é tão comum, infelizmente. O Brasil não é um país que levou a sério até esse momento a inclusão das pessoas com deficiência, né? Então, acho que a gente parte do pressuposto que teremos problemas de inclusão neste momento, pelo fato do Brasil não estar preparado, logo as instituições e as pessoas também não. Existem sim os recursos que
vão ajudar em certos conteúdos que estão prontos, também muita coisa que já está pronta. Mas tem as plataformas que têm acessibilidade para as pessoas cegas, para as pessoas surdas, mas que não para outras. Depende de que plataforma é essa que está sendo usada, depende de que conteúdo é esse que o professor está levando, se o aluno tem acesso, se um aluno tem acesso às tecnologias assistivas que ele precisa ou não. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade nesse momento e é um outro tema que vai gritar para a gente ver assim, que a gente não fez até hoje e precisa resolver. Eu penso, inclusive, Léo, que vai gritar mais do que qualquer outro, provavelmente, porque é algo que já não estava atendido, né? Quer dizer, então, a rigor, a questão da inclusão, ela foi tratada quase sempre aqui na nossa educação, muito mais do ponto de vista legal, né? Assim, muitas vezes as escolas estão preocupadas em oferecer, olha, tem que ter X licenças de software para isso na biblioteca, tem que ter, e quando, na verdade, deveria ser vista como necessidade de aprendizagem, né? E como isso não aconteceu, né, ou na maioria dos sistemas de ensino não aconteceu, isso vai ficar realmente bastante gritante, né? Bastante gritante, e não pode esperar, porque é uma questão de direito a ser atendido, né, gente? E essa é a hora, não é, Edson, de exatamente você ter investimentos estratégicos focados, especialmente do ponto de vista de governos, para desenvolver a ciência dessa aprendizagem e os materiais, os equipamentos, os instrumentos que acompanham essa ciência. E isso é um investimento, isso é investimento estratégico. Isso é necessário, democratizante, e que, de novo, já devia estar sendo feito desde sempre, mas que agora, se não fizer, então você definitivamente, de forma muito explícita, exclui uma base considerável das pessoas. Do ponto de vista do direito à educação, né? Se isso não for atendido, Luciano, prontamente, nós vamos regredir umas 2, 3 décadas, né? Exato. Não. Agora, deixa eu acrescentar uma coisa aqui. A Fernanda vai brigar comigo, porque ela falou que era para eu ficar quieto, mas eu não consigo. Assim, eu tenho, olhando para um lado positivo aí da situação, né, que a gente viu, eu como, né, alguém que viveu aí vários anos dentro de cenários de inovação, a gente está no melhor cenário possível de inovação que a gente poderia ter, né? Porque a gente está com inúmeros problemas a serem resolvidos, então a inovação parte de querer resolver um problema. A gente tem muito resultado se resolver os problemas, né? Qualquer um dos que vocês citaram aí. E a gente tem uma outra questão que talvez a gente nunca teve, né? Que é um mundo colaborativo, de verdade, né? Então, quando a gente está falando aí de soluções para a educação, elas não vão vir só dos governos, das escolas, das grandes redes de ensino, elas vão vir do pequeno, né, do professor que está ali agora com um desafio a ser resolvido, como o Edson começou hoje falando, ele está com uma aula a ser dada hoje. Não é assim, ele não vai esperar alguém fazer alguma coisa, ele tem uma aula para ele dar daqui a 15 minutos. E o que ele vai fazer? Ele vai criar, né, principalmente o brasileiro, ele vai criar alternativas, ele vai descobrir alternativas. E aí, com esse volume de gente criando alternativas, nós teremos diversas boas alternativas para sair dessa situação, né? Então, a gente está num cenário, talvez, ímpar de criar soluções para a educação. Então, eu queria só desmistificar uma coisa que eu falei aí no começo, que os governos vão ter que agir, as grandes redes e as grandes escolas, os grandes empresários vão ter que agir, mas nós também temos que fazer, cada um vai fazer uma parte dessa solução desse problema. Num período de se reinventar em todos os âmbitos, né, da nossa vida, até no pessoal, que a gente já está dentro de casa o tempo inteiro, com família, com tudo mais, mas também pensar na educação como um todo, né? Eu, que sou professora dentro de sala de aula, minha função é aprendizado do meu aluno, né? O que eu quero, o que eu sonho é que meu aluno aprenda. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Pode falar, Luciano. Sem dúvida, eu quero concordar com o Rogério, mas para que a gente não fique concordando o tempo inteiro, já que esse é um debate, deixa eu discordar parcialmente dele. Sem dúvida, a gente quer ofertar as condições aqui para que as pessoas
que as soluções sejam, como a gente chama, bottom-up, né? Quer dizer, elas emerjam da atividade criativa das pessoas, a gente vai incentivar isso o tempo inteiro. Porém, soluções escaláveis, que têm uma base científica forte. Veja, o professor da rede, não é que ele não pode, ele não tem tempo de fazer isso. Então, assim, vai ter que ter muito investimento do Estado, porque até isso tem um negócio muito interessante sobre isso, porque a gente vê Google, Uber, essas coisas, né, que vêm do mundo privado, todos os algoritmos computacionais, todos, sem exceção, usados por essas grandes corporações, foram primeiro financiados em pesquisa com dinheiro do Estado. Todas, assim, quase sem exceção. É impressionante isso, né? Então, quando tem um programa em Stanford que gerou um algoritmo computacional que depois foi comprado pelo Google, é porque tinha um investimento da National Science Foundation dentro de Stanford que desenvolveu aquele algoritmo e depois gerou. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ao mesmo tempo que o Rogério tem razão e que, obviamente, a gente vai formar redes para criar estratégias próprias, hiperlocais, para resolver os problemas, as soluções escaláveis, tá certo? Fazer um Zoom, por exemplo, um negócio desse aqui que a gente está usando, de forma escalável, vai ter que ter investimento em ciência e tecnologia que a gente não está tendo. Por exemplo, onde é que está o Ministério da Ciência e Tecnologia nessa confusão toda? Aonde estão os grandes pesquisadores em educação? Cadê os nossos centros de pesquisa? Cadê os nossos pesquisadores em educação? Cadê o investimento em pesquisa em educação? Para não discordar, eu concordo, tá, Luciano? Os pesquisadores estão aí, né, gente? Mas cadê bolsas, salários para eles? É isso que está faltando. Ao contrário, Léo, até bem pouco tempo estávamos sendo acusados de fazer balbúrdia. Hoje, estamos inventando os testes rápidos que vão identificar o coronavírus. Ponto positivo é que as pessoas estão voltando a acreditar que ciência é importante, né? Que ciência existe. Vamos lá. Ô, gente, tem pessoas aqui perguntando sobre cursos do Instituto. Se a gente oferece algum curso nesse momento e a questão do EAD, se tem já alguma coisa pronta e tudo mais. Vou dar para vocês as palavras, tá? Mas, além disso, o pessoal aqui está perguntando sobre qual seria, e aí essa última pergunta vai ser para finalizar, tá? Qual seria um planejamento mínimo para enfrentarmos o problema que estamos enfrentando? Então, primeiro, eu vou pedir ou o Léo ou o Edson. Pode falar, Rogério, se você quiser também, sobre os cursos. Não, vou deixar. Pode falar, Léo. Oi? Vai, Léo. O Edson, a gente tem um planejamento de curso, a gente andou fazendo alguns cursos antes da pandemia presenciais, mas agora a gente está com o planejamento para a oferta deles à distância. Quer completar, Edson? Está com áudio. Pode seguir. Tá. É isso. Agora, vocês que estão participando aqui, vocês vão receber, assim que eles estiverem com inscrições abertas, vocês vão receber um e-mail sobre esses cursos. Só acrescentando aí, Léo, que nesse movimento aí a gente já disponibilizou e está disponibilizando uma série de cursos também gratuitos para poder tentar minimizar e ajudar alguma coisa aí nesse processo, né? Isso está acontecendo e não é só nós, né? Tem uma série de instituições tentando fazer isso para ver se a gente consegue, pelo menos, dar alguma luz aí para esse grupo de professores. Na semana que vem a gente inicia um curso gratuito, inclusive, em parceria com uma outra instituição, com a Canton, que participou hoje mais cedo com a gente do webinário. E aí a gente manda um e-mail para vocês fazerem a inscrição, chama do presencial ao online, estratégias para mudanças de modalidade. E eu e a Fernanda estaremos aí no curso. Oi? Manda o link para mim, eu quero fazer isso. Pode deixar, vamos mandar. Aqui, e agora, Léo, pode começar, já que você falou, a outra pergunta que eu fiz de qual que é o planejamento mínimo
que você enxerga que deve ser feito nesse momento para a educação? Olha, eu acho que a primeira questão é identificar quais são as possibilidades de interação que você tem com os seus alunos e com seus colegas professores, e usar disso. Então, planejar baseado nas competências, como que você pode fazer essa mediação. Então, se você consegue ter acesso a um ambiente virtual de aprendizagem, como que você usa, não só para entregar conteúdo, mas para o desenvolvimento daquela competência. Então, se você vai ter acesso só a e-mail e WhatsApp com o aluno, como que você usa? Mas pensando no que a gente chama... Eu gosto muito de uma teoria chamada alinhamento construtivo, que fala que o que a gente precisa é de alinhar os nossos objetivos de aprendizagem com o que a gente está fazendo, com que atividades a gente pede, que conteúdos a gente entrega, que atividades são feitas, porque, na verdade, as metodologias, os conteúdos estão a serviço do desenvolvimento das competências, desses objetivos de aprendizagem. Como que eu avalio um aluno online de maneira alinhada com a competência que eu preciso desenvolver? Então, é partir da competência, dos objetivos de aprendizagem e pensar como que eu posso utilizar esses recursos para desenvolver isso, e não fazer um planejamento baseado em conteúdo, simplesmente. O Léo falou do livro que ele lançou agora, né? Ele acabou de lançar o livro, ele falou dele. Sim. O livro, gente, chama Alinhamento Construtivo na Prática, então práticas com o uso dessa teoria de planejamento. Depois o primeiro capítulo está disponível online, depois a gente pode mandar, né, para quem está assistindo o webinar. Pode falar, Edson. Deixa eu falar um pouco dessa questão do planejamento, né? Eu só vou mudar um pouquinho o foco, e eu quero falar dos gestores agora, né? Nós devemos ter gestores aqui também assistindo, né? Sistemas de ensino, de escolas. Eu penso que nesse momento, né, quando a gente fala em planejamento mínimo, estou imaginando uma operação de emergência, os educadores são vitais, como a gente tem discutido, a gente tem discorrido direto. Agora, o gestor, ele é fundamental, né? O gestor, o coordenador ou coordenadora pedagógica, o diretor da escola, enfim, o nome que tiver, né? É muito importante nesse momento. Por quê? Porque é um momento que exige ações imediatas, mas exige visão estratégica. Exige planejamento por um motivo simples, né? A gente, como já, né, todo mundo está falando, nós não estamos apenas diante de um problema de 15 dias para se resolver. Nós estamos diante de uma nova condição. É outra história. A gente não é um buraco que a gente está tentando pular, vai dar uma desequilibrada e sai andando. Não, a gente está em outra estrada. É isso que aconteceu, não é? E isso pede muito a presença do gestor, né? Do gestor que garanta para esses professores, primeiro, dê segurança para eles exercerem essa inventividade. Então, é um momento muito propício para a inventividade, é um momento muito propício para a inovação, é um momento muito propício para ousar, para criar coisas novas, pedagogicamente falando. Agora, o suporte desse gestor é fundamental. A colaboração desse gestor. Não estou falando necessariamente aportar dinheiro, eu estou falando dessa postura mesmo, ela é muito importante. E a postura de quem conhece o todo da escola, quem conhece o todo do currículo, quem conhece o todo das trilhas de aprendizagem, né? Então, essa parceria, essa capacidade de articulação é fundamental. Os educadores, eles realmente vão precisar se reinventar, isso, aquilo, eles vão precisar... Quando eu falo, né, inclusive, somos todos educadores, ter qualidades de super-herói. Agora, tenha certeza, né, que com uma gestão afinada com esse compromisso, certo? A chance da gente conseguir resultados melhores é muito positiva. E, nesse sentido, chamar a esses professores a um planejamento de qualidade que tenha como foco o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos é fundamental. Esse respaldo é muito importante, viu, gente? Eu queria completar algo pensando no gestor, só porque, desculpa, Fernanda, só porque falou da gestão, e uma coisa que eu queria chamar a atenção é, gestor que estiver assistindo, ajude a cuidar da saúde mental do seu professor, porque o tempo do professor, eu estou vendo professores pensando
muito desesperados, porque assim, nossa, eu estou tendo que trabalhar demais de noite, sem parar, não estou conseguindo fazer outra coisa, porque o que eu tenho visto dessas pessoas que me falam isso é uma lógica de que eu preciso reelaborar tudo, eu preciso construir novos materiais, então eu tenho que ficar dando aula ao vivo o tempo inteiro da aula, mas elaborar novos materiais, novas atividades, e vira um trabalho sem fim. Então, não necessariamente precisa ficar o tempo inteiro da aula em videoconferência, você vai fazer outras coisas, selecionar materiais que já estão prontos, que já existem, disponibilizados na internet, compartilhar planos de aulas aí em grupos de professores, uma maneira em que seja possível passar por esse momento com saúde mental, porque esse momento vai passar e a gente precisa estar saudável tanto nele quanto pós este momento. Então, acho que isso é importante, e lembrar que a gente não vai resolver tudo nesse momento. Se a escola, se o professor não estava já preparado para esse momento, não vai dar a solução 100% agora, mas como que a gente pode fazer de uma maneira possível a melhor experiência de aprendizagem que a gente é capaz de fazer nesse momento, e não se matar para tentar fazer algo, e, por exemplo, ficar gravando videoaula de um assunto. Se eu ficar gravando videoaula de todos os assuntos que eu tenho que gravar da minha disciplina, eu vou fazer aulas piores do que as que já estão disponibilizadas no YouTube, por pessoas que se dedicaram a isso antes, inclusive, para falar daquele assunto. Então, por que eu vou fazer essa videoaula, gente? Eu pego uma videoaula que está pronta do assunto, feito por um bom professor youtuber. Então, acho que pensar nisso um pouco. Luciano. Quase não tenho mais nada a adicionar, porque Léo e Edson cobriram. Eu acho que esse planejamento inicial é isso aí. Eu talvez enfatizasse ainda mais essa última fala do Léo. Eu acho que esse planejamento inicial, emergencial, tem que levar muito em conta a construção do que a gente chama, o Safatli chama circuito de afetos, né? Antes de qualquer trilha de aprendizagem, com conteúdos, videoaula, essas complexidades todas, tenta manter seus alunos unidos em torno de uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo, por que a gente está vivendo esse negócio, de uma perspectiva que pode ser do seu conhecimento matemático, do seu conhecimento biológico, do seu conhecimento histórico, trazendo os pais, a família para dentro desse diálogo também. Não se esqueçam que toda vez que você passa tarefa, e agora tarefas que não podem ser corrigidas da mesma forma que você fazia antes, isso vai sobrar para um pai, uma mãe que já está vivendo uma tensão descomunal, porque é possível que, inclusive, os ganhos dessa família estejam mais reduzidos ou em perigo. Então, assim, tem uma tensão, é bom se lembrar disso. Então, assim, eu vi, como o Léo viu, as escolas correndo para produzir videoaulas, e eu fiquei só olhando assim, eu digo, mas esses adolescentes, essas crianças estão vivendo uma tensão doméstica, todo mundo tentando desempenhar um confinamento domiciliar e, ao mesmo tempo, tendo que ver os mesmos conteúdos que elas veriam num tempo normal. Não tem normalidade mais. Não tem mais. Então, assim, acho que a primeira coisa é estabelecer um conjunto de relações voltada para a construção de novos futuros. E isso se faz com afeto. Ótimo, Luciano. Gente, eu quero só passar aqui rapidinho, que o pessoal está perguntando aonde que eles vão ter acesso aos cursos, que se vai ter certificação, esses cursos vai, tá? E questão do capítulo do alinhamento construtivo, a gente vai mandar tudo por e-mail. Quais serão os cursos, as datas, tudo certinho. Quem fez a inscrição, a gente tem um e-mail cadastrado, a gente vai mandar todas as informações, tá? No mais, próximo encontro que eles estão perguntando, quando será o próximo encontro com o mesmo tema? A gente está marcando mais, tá? E também mandamos, e podem acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram e tudo mais, que lá a gente vai sempre deixar que dia que serão os próximos webinars, tá? Mas obrigada, viu, Luciano, pela participação de hoje à tarde, de agora. Aprendi demais, foi muito bacana a discussão. Que agradeço. Achei aí o link também com um livro que editei recentemente, já que o Léo fez propaganda dele, que editei recentemente com o Paulo Blixstein. É um livro sobre ludicidade, jogos digitais.
estão na aprendizagem, que tem muitas experiências interessantes de muitos professores no Brasil sobre como usar jogos digitais para engajar as pessoas, para montar um ambiente de resolução de problemas bacana e voltado para o futuro. Então, fica também aí. Aqui, né? Eu vou mandar para eles também por e-mail, então, tá? Ok, bacana. Obrigada, Léo. Edson, quer falar alguma coisa, Edson, para finalizar? Não, quero agradecer aqui o prazer de estar dividindo aqui a mesa com vocês, a mesa virtual, né? De estar dividindo a roda com vocês, muita gratidão com vocês aqui, com todo o público, aí estamos com bastante gente assistindo, prazer muito grande, é muito bom. Eu acho que o que está acontecendo aqui mostra o seguinte: a educação reage. A educação reage, a educação é forte, nós estamos nos mostrando vivos como nunca. Que bom. Rogério, quer falar alguma coisa? Léo? Queria agradecer também a troca aqui com todos da mesa e com o público que está assistindo, as excelentes perguntas que foram feitas. Concordo com a Edson, a educação reage e a gente vai montando os nossos grupos de trocas de experiências por meio dessas atividades, como esse webinário aqui, e isso vai fazendo tudo ficar mais leve. Obrigado. Fernanda, não, é só reforçar aí os agradecimentos a todos, principalmente ao pessoal que está, né, aos nossos debatedores, o Luciano, que dedicou esse tempo aí hoje 2 vezes ao dia aí para nos presentear com os conhecimentos dele. Graças a Deus que ele discorda, porque eu fico feliz com isso. Eu acho que é assim que a gente cresce mesmo. E agradecer a vocês, Fernanda, Léo e Edson, que organizaram esse trabalho todo. E a gente, com certeza, faremos outros eventos. E eu queria reforçar o que a Fernanda disse, a gente está aí divulgando uma série de conteúdos, uma série de eventos, para tentar contribuir de alguma forma para esse cenário, né? Tanto a Ânima quanto o Instituto, divulgando aí uma série de informações, conteúdos, eventos e tal. Então, muito obrigado a todos e boa noite aí. Boa noite, gente. Vai estar gravado e a gente vai disponibilizar nas redes, tá? Obrigada. Tchau para vocês. Tchau. Boa noite, gente.